Leucipo e Demócrito estão conhecidos na história como filósofos pré-socráticos. Os filósofos pré-socráticos ficaram conhecidos por procurarem a possível origem racional de todo o universo e da natureza. Demócrito foi o último dos pré-socráticos. Ele e seu mestre Leucipo apresentaram uma teoria cosmológica que definia como princípio de tudo arqué, o que eles chamaram de átomos, aquilo que não pode ser dividido. Os escritos deixados por esses pensadores encabeçam a teoria chamada de Escola de Abdera, fundada por Leucipo entre os pré-socráticos. Classificamos esses dois pensadores como pluralistas, pois eles não apresentaram apenas um elemento como origem fundadora de tudo, mas basearam sua arqué em múltiplos elementos, os átomos. As teorias de Leucipo e Demócrito deram origem à química, como estudo sistemático dos elementos que não compõem a natureza, e não podemos separar o pensamento de um do outro, pois ambos se complementam na teoria atomista como proposta para a origem natural. Leucipo nasceu em 500 a.C., na cidade de Mileto, mesma cidade jônica em que nasceu e viveu o primeiro filósofo Tales. Especulava-se que ele tenha falecido em 420 a.C. e que, por volta de 430 a.C., tenha conhecido o seu principal discípulo, Demócrito. Em 485 a.C., Leucipo teria fundado a escola de Abdera. Demócrito nasceu em Abdera no ano de 460 a.C. e morreu em 360 a.C. Foi o mais destacado discípulo de Leucipo na escola de Abdera e ajudou a formular a teoria dos átomos. Demócrito foi conhecido pelos historiadores e filósofos antigos como o filósofo sorridente, pelo seu bom humor. Demócrito foi considerado o último filósofo pré-socrático e também o último pluralista. A filosofia desses dois pensadores atomistas, assim como as teorias dos demais pluralistas, visava resolver o embate entre Parmênides e Heráclito. Nessa querela, o primeiro defendia a existência do ser uno e imóvel como fator indiscutível, o que significava que não houve origem, mas que as coisas sempre existiram. E o segundo defendia a mutabilidade constante do universo desde a sua origem no fogo. Para Leucipo, existiam seres invisíveis por serem microscópicos, indivisíveis e conhecidos apenas pelo raciocínio. Esses seres eram, na verdade, os verdadeiros elementos que formavam tudo o que existe por meio da agregação. Demócrito, que estudou com Leucipo na escola de Abdera, foi o responsável por nomear e dar maiores detalhes à proposta de seu mestre. Segundo Demócrito, a palavra que melhor definia a teoria de Leucipo era átomo, o que significa, a rigor, indivisível. Para os antigos, o átomo seria a menor partícula possível e, segundo Demócrito, o agregado de átomos formaria tudo o que existe. Para o pensador atomista, os átomos juntavam-se por afinidade. Nesse sentido, objetos de uma determinada cor eram formados por átomos daquela cor, ou objetos com um determinado formato seriam formados por átomos com aquele formato. A teoria atomística de Leucipo e Demócrito é bastante rudimentar, comparada com os modelos atômicos como o de Rutherford e Bohr. A teoria antiga está ultrapassada quando surgiu a radioatividade, pois esse fenômeno não obedecia ao modelo do pudim de passas. Através de experimentos com uma lâmina de ouro, o químico Rutherford concluiu que o átomo não era uma estrutura inteira. Ele teria um núcleo positivo pequeno, circundado por uma eletrosfera cheia de elétrons. Esse modelo ficou conhecido como sistema planetário e é representado pela velha bolinha de tênis no estádio de futebol, sendo o campo a eletrosfera em volta do núcleo positivo. Em dado momento, os cientistas começaram a ver falhas nesse modelo, principalmente relacionadas ao movimento dos elétrons. Como diabos ela fazia para manter seus elétrons em órbita? A dúvida chamou a atenção de Niels Bohr. Isso resultou num dos modelos mais atuais, o de Rutherford-Bohr.
Bohr associou ao modelo planetário a teoria proposta por Max Planck. Ele afirmou que as órbitas da eletrosfera seriam dotadas de um nível de energia. Por isso, os elétrons se mantêm girando em torno do núcleo. Isso impede que eles se cansem e caiam. A adição de Bohr considera 7 níveis ou camadas de energia, que são denominadas K, L, M, N, O, P, Q. A camada K possui N igual a 1, a L, N igual a 2, M, N igual a 3, N igual a 4, e assim por diante, onde, teoricamente, os elétrons estariam orbitando em suas trajetórias esféricas. Hoje em dia, sabemos que o modelo Rutherford-Bohr é um pouco ultrapassado. Existem alterações, como a de Sommerfeld, mas nem falaremos dela aqui, afinal... No entanto, há uma importância histórica para a química e para a filosofia, pois, além de iniciar o estudo dos elementos detalhados do universo, os dois pensadores apresentam também uma teoria cosmológica. Como não havia microscópios e nenhum outro tipo de tecnologia óptica na época, a teoria atomista dos filósofos contava apenas com a formulação racional e a capacidade cognitiva e especulativa de ambos. Van Leeuwenhoek did not know that any of that would happen. When already middle-aged, he began shaping his tiny lenses and mounting them between palm-sized plates and then sticking things on the little pin. Plants, pond water and slices of animals' internal organs. He held the microscope as close to his eye as he could. He angled himself into the light and concentrated. If he told others, perhaps they did not hold the microscope steady or at the correct angle. Perhaps their eyesight wasn't that good. In any case, they did not see what Van Leeuwenhoek saw. Tiny moving animals, millions and millions of them, that had no name. In the beginning then, Antony van Leeuwenhoek had a problem. He was Adam in a microscopic garden. What do you do when you see things that no one has ever seen before? Wat doe je als je dingen ziet die niemand ooit heeft gezien? O critério de junção dos átomos para formar os objetos e seres era a semelhança e a afinidade. Para os pensadores, havia uma estrutura similar entre os átomos, composta por cores, formatos e densidades. Já havia uma noção rudimentar de densidade na época. Essas características faziam com que os elementos agregassem-se, milhares ou milhões de partículas, formando os seres ou objetos microscópicos. Na concepção antiga, os átomos eram invisíveis e infinitos. A sua infinitude explicava, duplamente, que eles não estão limitados por um número no universo e que sempre existiram e existirão atemporalmente, nunca tendo sido criados. A primeira teoria atomista trouxe consigo a noção de uma composição elementar do universo. Demócrito e Leucipo, ao formularem que a junção e disposição dos átomos era a composição de tudo que existia, propuseram que, para descobrir a origem das coisas, era necessário pensar a respeito dessa composição. Esse pensamento filosófico acaba originando um estudo mais sistemático da química, como ciência natural capaz de observar, entender e especular acerca da composição do que existia no mundo. Definimos o que é doce, amargo ou as cores, mas a composição dessas definições está nos átomos. O homem só é infeliz quando é injusto. O bem não significa simplesmente não fazer o mal, mas antes não desejar fazer o mal. O homem é o microcosmo. Sobre o exercício, a charge ilustra a ideia de que a matéria é formada por partículas indivisíveis, ou seja,
os átomos.